Ponto final. Oferecimento Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Olívio J. Fonseca, empreender para crescer. E Duvel Caminhões. Ponto final. Apresentação Roberto Fernandes. Muito bem, 9 horas e mais 38 minutos. Estamos com o ponto final e hoje, durante toda esta semana, nós estamos conversando aqui no programa com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje já ouvimos o médico Zé Luiz Lago, do Partido Pátria Livre, do PPL, e agora vamos conversar com a vereadora Rose Salles, que é candidata pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB. 9 horas e 39 minutos, se acompanha pela Rádio Mirante e também você pode acompanhar esta conversa, essa entrevista com as imagens pelo portal imirante.com. Vereadora Rose Salles, antes de mais nada, bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, Roberto Fernandes, bom dia a toda essa produção muito competente do Ponto Final. E um abraço e parabenizo todo o Sistema Mirante por essa iniciativa de democratizar a participação de todos os candidatos à Prefeitura de São Luís. Bom, por que a senhora foi eleita vereadora, depois teve uma votação muito grande para deputada federal. Todo mundo considera que teria uma reeleição na Câmara Municipal garantida. Por que, então, fez a escolha de sair candidata à Prefeitura de São Luís? Obrigada, Roberto. Na verdade, o que me move eu estar na política é meu compromisso popular com o povo que Deus me deu para cuidar, o povo de São Luís, o povo do Maranhão. E no caso aqui, nessa disputa do pleito para a Prefeitura de São Luís, é simplesmente e, acima de tudo, uma questão de compromisso com a cidade. Eu venho, como você disse, de 2 mandatos de vereadora, com mandato bastante atuante, mandato propositivo, mandato combativo, mandato sempre em busca das garantias de direitos amplos para a população, buscando a eficácia e funcionamento das políticas públicas. E o que me move é poder realmente ser nesse momento um instrumento e me colocar como alternativa popular para a população de São Luís e sair da condição de quem reivindica, de quem milita, de quem faz o enfrentamento lado a lado com os movimentos sociais, com as várias comunidades, diferentes coletivos e categorias profissionais, para ser a executiva da cidade, para ser a gestora da cidade. Isso eu estou fazendo realmente junto com o Partido da Mulher Brasileira, a construção desse projeto. E é um projeto coletivo, um projeto com ampla participação popular, com uma nominata muito forte, consolidada, composta por homens e mulheres ilibados, com uma trajetória de atuação nas comunidades e em vários segmentos da cidade de São Luís, e que nesse momento me fortalece e eu os fortaleço no compromisso com a cidade. E já falando nisso, eu quero ressaltar e agradecer. Fiquei muito feliz ao chegar aqui e encontrar a presença do nosso candidato a vereador, Decival Vigilante. Em nome dele, parabenizo todos os demais da nossa nominata. Mas é um projeto coletivo compromissado com a cidade de São Luís. Eu quero fazer o resgate da cidade de São Luís, lado a lado com o povo. E quero justamente ressaltar, e acabou de chegar aqui meu vice-prefeito, Sidney Lima, professor universitário, ex-seminarista da Igreja Católica, um homem também militante da cultura, junto com o Jamades, da Núbia e Devaí. Então, assim, eu quero dizer que é um compromisso real com a cidade e a nossa candidatura é uma candidatura livre e independente. Eu não tenho nenhuma amarra, nenhum atrelamento a nenhum grupo econômico ou qualquer grupo político. É uma candidatura onde a minha aliança exclusivamente é com o povo de São Luís. A senhora fala que a sua candidatura é uma proposta coletiva. No entanto, lá atrás,
foi feita uma crítica exatamente no sentido oposto, ou seja, quando a senhora sai do PCdoB, depois de ter aquela votação para deputado federal, em busca dessa candidatura para prefeito, foi dito que era um projeto pessoal, por isso seu rompimento com o partido. E a senhora, no entanto, disse que é uma entrevista, que é uma proposta coletiva. Afinal de contas, foi um projeto pessoal ou é um projeto coletivo? Eu nunca estive por propósito pessoal na política. E eu não saí do PCdoB por um projeto para a disputa da prefeitura. Isso não é verdade. Quando eu saí do PCdoB, partido que tem maior respeito, eu saí por uma questão de compromisso com a cidade de São Luís. Eu não ia me permitir ser calada, me omitir e deixar de fazer o mandato popular de luta por garantias e resultados sociais para a população, por conveniência política, pelo partido ser do grupo do atual prefeito. Não teve nada com candidatura. Isso não foi nem tocado, nem discutido nas nossas pautas. A questão realmente que foi colocada para mim era a questão de que a forma como eu me mantinha, similar quando, no primeiro mandato, eu era o partido e eu éramos oposição partidária ao então prefeito de São Luís. Já fazia oposição como vereador? Como vereador, eu não poderia permanecer dessa forma. Eu não ia mudar, nem quebrar minha identidade, porque eu repito, eu não entrei na política para fazer e fazer conveniências e me submeter a nada que venha ferir o interesse popular. Então foi isso, não tinha candidatura em pauta ainda não. Foi, na verdade, essa ventilação, uma ventilação inverídica, mentirosa. Ao sair, a senhora ingressou em mais de um partido. Isso dificultou, digamos, a sua candidatura, no sentido de estabilizar e de projeção para a sociedade, para o eleitorado? Não eram as saídas que dificultavam a estabilidade da candidatura. Era por conta das retaliações, das perseguições que continuam até hoje. Tanto é por uma artimanha construída do Maranhão para o Brasil, em Brasília. Foi retirado o tempo de TV e o fundo partidário do Partido da Mulher Brasileira. Então essa mini-reforma, a senhora acha que ela é perversa do jeito que está? Não, também, mas isso aí não foi a questão da mini-reforma. Foi uma ação mesmo, uma representação que foi feita no Supremo Tribunal Eleitoral e um procurador da República. Então, esse procurador da República e toda essa construção foi feita no Maranhão e prejudicando o PMB, tentando prejudicar o nosso partido, mas isso não me intimidou também. Nosso projeto é coletivo e eu não ia me subalternizar, nem dizer amém a ninguém, qualquer status de cargo que fosse, e trair o meu povo, o povo que Deus me deu para cuidar. Então eu faço política com muita convicção. Então a questão partidária era, toda vez que eu via que não tinha essa construção partidária compromissada com um projeto para a cidade, eu via que era um momento realmente, mais uma vez, de alguma forma, as mãos e os interesses políticos das velhas práticas políticas do Maranhão estavam imperando. Então era hora de sair. Então meu pacto sempre foi e continuará sendo com o povo. E eu fico muito feliz porque o povo sempre entendeu que ele precisa apenas ter a garantia da minha atuação, como eu tenho me mantido, com a conduta realmente que eu tenho me mantido de seriedade e de compromisso político. Então estou muito feliz, estou muito tranquila nesse sentido e vencemos essa parte. E eu quero aqui mesmo poder estar nesse momento falando das propostas. Agradeço esse link que você abre também em relação a esse assunto e falar nossas propostas que tem uma construção consistente. E todo o plano de governo nosso foi feito com participação popular. Eu instituí as plenárias populares há quase 2 anos. E as plenárias populares eu realizei nas comunidades, junto a diferentes setores, segmentos, com educadores, com artesãos, com idosos, vários segmentos, guardas municipais. E então a nossa proposta de governo, que está aqui condensada e que registramos no TRE, é uma proposta de governo onde ela tem legitimidade. Ela está calçada nos reais anseios da população de São Luís, dos vários segmentos, setores e categorias profissionais. E também
eu dou segurança para a população que aqui não reside nenhum plano mirabolante, nem fantasioso, nem de sonhos vazios. Aqui tem um calçamento também técnico. Eu estabeleci coletivos técnicos justamente, Roberto, para eu ter a segurança da viabilidade da execução de cada item de nosso plano de governo, de cada proposta, dentro de cada pasta pública. Então, é algo com muita responsabilidade, com muita coerência, e eu dou a tranquilidade para a população que o plano de governo de Rose Salles, prefeita de São Luís, será um plano real na vida de todos os ludovicenses. Bom, então a senhora é candidata à prefeitura de São Luís para administrar a cidade, então deveríamos começar perguntando qual é a sua visão da cidade, que tipo de cidade a Rose Salles imagina? Bem, nós temos aí uma realidade muito dicotômica, né? Nós temos uma cidade que está hoje encravada em um processo de decadência muito grande, decadência do funcionamento da resposta eficaz por parte do poder público municipal, decadente no sentido que as políticas públicas elas não funcionam, não correspondem à vida da população, e quando a gente vê, né, todo o desmonte na política da educação, por exemplo, isso cerceia um crescimento futuro para a cidade e cerceia um crescimento de futuro para nossas crianças, jovens e adolescentes. Então, em um processo de decadência muito grande, decadência do funcionamento da resposta. Deixa eu voltar. Então, quando a gente vê isso claramente, e onde as prioridades que deveriam ser povo trabalhador, o aproveitamento, o investimento assertivo naquilo que a cidade precisa para crescer, né, a gente lamenta muito. Então, mas por outro lado, essa é dicotômico, porque a gente sabe e sente a decadência em relação à infraestrutura, se você adentra cada bairro de São Luís, em relação à pavimentação, em relação aos esgotamento sanitário, né, de um plano de drenagem, em relação à ausência de uma série de equipamentos sociais, escolas, postos de saúde, enfim. Então, por outro lado, nós temos uma cidade rica e pujante na sua estrutura e formatação. Tanto no aspecto de riqueza natural, nós temos o segundo maior e melhor litoral do país. Na verdade, e não tem investimento, não temos condições de balneabilidade, o povo não tem condições de ir levar sua família, tomar banho de uma forma segura nas praias. Nós temos aí uma riqueza cultural, nós somos intitulado Patrimônio Mundial, né? E na hora nós não temos o acervo, a preservação do nosso acervo arquitetônico, histórico, do nosso centro histórico. Nós temos cerca de 3.500 casarões e temos cerca de 222 hectares de centro histórico e não tem investimento. Nossos cartões postais também todos depreciados, abandonados. Então, mas bem aí nós temos uma riqueza, bem aí nós temos uma potencialidade, uma cultura com uma diversidade sem igual. Então, nós temos tudo para fazer crescer. Nós temos um porto, nós temos uma localização geográfica privilegiada para exportação, nós temos tudo para fazer crescer a cidade. Temos uma zona rural com uma vasta extensão e com um povo trabalhador, mas não tem investimento. Nós não temos os investimentos necessários para fazer crescer a cidade, mas a cidade tem todas as condições propícias para crescer. Então, por isso que eu falo que é uma realidade dicotômica, e é em cima disso que eu quero dizer que o governo de Rose Salles, à frente da Prefeitura de São Luís, nós não vamos ficar remoendo, né, nem maldizendo que se recebeu herança maldita, que ficou... Todos nós sabemos como está a situação da decadência em São Luís. Então, é inadmissível qualquer candidato, né, pensar depois e querer dizer que a cidade não cresce por A, por B. Não. No governo Rose Salles, nós vamos fazer auditoria sim. Todas as ações de má versação dos recursos públicos, da má gestão pública, todos responderão. Isso é ponto. E eu não vou me prender nisso.
Eu não vou ficar presa nisso para querer fazer desculpa. Eu estou colocando para você, população, para ser a sua gestora. Eu estou me colocando para ser a prefeita da cidade. Então eu tenho que colocar realmente a serviço a minha competência técnica, com a minha equipe, que vai ser uma equipe técnica, não vai ser uma equipe de colegagem, que eu tenho responsabilidade com a cidade de São Luís. Eu quero construir com o povo a melhor gestão dessa cidade. E é possível. Então, para isso, eu vou buscar realmente investir no crescimento da cidade, em tudo que é potencial, em tudo que é peculiar, de rico, de belo, que a cidade de São Luís tem. Mas também priorizando as políticas públicas essenciais, como a educação, como a segurança, como a saúde, a infraestrutura. E quando eu falo em infraestrutura, eu não estou falando só de pavimento, Roberto. Eu estou falando da questão da drenagem, do esgotamento sanitário, do abastecimento d'água. E quanto a isso, eu vou realmente chamar a CAEMA e para nós fazermos uma revisão do contrato de concessão à CAEMA. É inadmissível, nós temos hoje mais de 300 mil pessoas que não têm acesso à água potável, em condições de consumo, não tem abastecimento de água regular. É inadmissível nós temos mais de 960 mil pessoas em São Luís sem esgotamento sanitário. Então, a dona CAEMA, nós vamos construir uma ação, de revisão do contrato, com ampla participação, com uma construção técnica, participação também das universidades, e com base nessa revisão contratual, também entrará a contrapartida da prefeitura. Não é uma questão simplesmente de considerar que a CAEMA tem que fazer. Uberlândia, por exemplo, é um exemplo para o país. Nós temos feito benchmark, nós temos feito realmente pesquisa, levantado olhares em relação a outras experiências, mas eu quero sempre valorizar a prata da casa, a nossa realidade local. Então, a prefeitura deu um exemplo no país, mas em relação ao investimento no esgotamento sanitário. Até hoje, vereadora, eu não vi nenhum prefeito eleito na capital maranhense que não tenha, depois de eleito, precisado de um tempo para exatamente, pelo menos é o que foi dito por todos eles até hoje, organizar administrativamente as finanças para começar a trabalhar. E o que se diz é que se tem quedas de receitas no município e que o município está sem poder de investimento. A senhora, como vereadora, certamente deve ter acesso a alguns dados. Mesmo assim, a senhora acredita que dá para começar a trabalhar já nos primeiros dias? Sim, dá sim. Olha só, o erro que tem sido cometido nessa atual gestão, dentre os vários e gritantes erros que assolam a população de São Luís, é o erro em relação ao planejamento orçamentário. E aí, como eu disse, eu com minha equipe técnica, eu busquei fazer um intercruzamento também de estudos de viabilidade financeira e orçamentária. Então, eu busquei fazer uma leitura intercruzando o PPA, o Plano Plurianual, as LDOs desses 3 anos e meio, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e as LOAs, as Leis Orçamentárias Anuais, para poder compatibilizar onde estão os desvios, onde precisa ser feita a correção. Então, com uma ação de planejamento, uma ação muito técnica e muito transparente, um dos primeiros atos de Rose Salles, prefeita, que eu quero realmente fazer, é fazer crescer, é fazer otimizar, é dar um upgrade realmente em relação ao crescimento da receita. Eu não estou com um olhar pequeno, a cidade é grande, uma potencialidade sem igual. E eu quero realmente interferir e investir nesse crescimento. Então, a receita hoje, nós perdemos mais de 60 milhões de reais mês, por falta de uma gestão fiscal competente. E quando eu falo isso, Roberto, eu não estou falando em aumento de tributo, não estou falando em aumento de taxas. O erro cometido é mudar o sistema e mudar para um sistema que não tinha experiência ainda prática de sucesso. Tinha no município muito pequeno da ilha. Então, esses arranjos, esses improvisos, no nosso governo não vai ter, tá? Porque eu vou ser colocada, estou me colocando para ser gestora, e eu ser cobrada por isso, pelo que eu estou falando e me posicionando. E eu não vou admitir essas questões. Então, nós vamos imprimir um sistema de inteligência fiscal na Receita, na Fazenda,
para fazer crescer a receita. Nós não vamos mais permitir hoje as prescrições de débitos, que isso, inclusive, incorre em crime de responsabilidade para o administrador, que está realmente prescrevendo débitos. Vou buscar fazer a valorização dos servidores da Fazenda, e todos os servidores, mas estou falando em relação à receita agora. Fazer concurso para auditores, porque nós não temos, o último concurso há 20, 25 anos, então tem um número grande já sendo aposentado. Então, esse novo sistema que a gente vai implantar, assim, um sistema para dar respostas e potencializar realmente a entrada de receita. A gente sabe que uma questão muito séria também é a credibilidade do gestor. Às vezes a pessoa não quer pegar o IPTU, não está sabendo, não tem clareza, Zé Santos, aonde está sendo aplicado, né, o IPTU, aonde está sendo aplicado, né, essa contribuição. Então, tudo que eu estou falando com base nisso. Nós vamos ter as ações emergenciais do governo, tá? Todo mundo está saturado com essa questão de 100 dias, do próprio momento de transição. Eu já tenho uma equipe montada hoje para fazer uma transição bem feita, porque uma transição bem feita você consegue apreender, se apropriar das minúcias do governo, então, para poder me ajudar, porque nos primeiros dias eu tenho que dar conta das nossas escolas funcionando, e vou dar. Eu tenho que dar conta da expectativa de todo mundo ter um grande carnaval, e vai ter. Então, todas as questões, eu vou ter que ter a expectativa de garantir que as pessoas possam ter a dinâmica das unidades de saúde em funcionamento. Então, assim, mas passo a passo, eu vou fazer duas questões. De imediato, buscar e realmente implantar o mecanismo para fazer crescer a receita de São Luís, mas também nós vamos, dentro da discricionariedade que me cabe como prefeita, eu vou poder também fazer redimensionamentos no planejamento orçamentário. E minha priorização sempre vai ser povo, política pública, trabalhador. É para isso que eu estou hoje candidata a prefeita. Por falar nisso, já que a sua política vai ser povo, trabalhador, a gente percebe que São Luís hoje tem um dos maiores índices de desemprego no país. Se você passar aqui no João Paulo, ou passar aqui nessa avenida Castelo Branco do São Francisco, você vai perceber um monte de lojas, de prédios completamente fechados, onde antes funcionava uma empresa. E são as micro e pequenas empresas que mais geram emprego nesse país. Como intervir nesse processo? De que política poderia ser aplicada pelo município que pudesse gerar emprego, pudesse fazer com que essas micro e pequenas empresas pudessem funcionar? É claro que boa parte delas também vem em razão da própria crise econômica nacional, mas de que forma enfrentar? Falando em crises, nós estamos em crise econômica e esse prenúncio desse arroxo econômico, dessa crise, vem desde 2014. Então, os gestores teriam que também ter se preparado com alguns mecanismos importantes de enfrentamento e não fizeram. E com relação à realidade de São Luís, agora, desculpa, eu deixei em aberto, tu falaste na questão, né, do equilíbrio das receitas. São Luís não teve uma queda nos repasses de transferências, repasses federais. Então, e quando a gente faz o comparativo, tem um equilíbrio, sim. Não é uma queda e uma queda brusca. E com relação à cidade de São Luís, no governo Rosa Salles, eu posso garantir, Roberto, para você e toda a população e todos que estão aqui a me ouvir. No nosso governo, não vai ser admitido que o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Emprego e Renda, como aconteceu nessa atual gestão, foi colocar no investimento R$10.000. R$10.000. Então, isso é um achincalho à população, quando nós temos um exército de desempregados. Você muito bem colocou. Nós somos a segunda capital com o maior índice de desempregados do país. Cerca de 3,05%, né, de pessoas desempregadas. Então, e não ter uma ação do Poder Público Municipal, nós iremos ter. Porque também vai ser prioridade no meu governo, no governo Rosa Salles, que tem a São Luís política de empreendedorismo, emprego e renda. E teremos. E aí eu montei com a nossa equipe técnica todo um olhar voltado para isso. Eu não quero
poder ver o nosso povo hoje, 50% da população dependente do Bolsa Família. É importante o Bolsa Família, mas também, inclusive, o nosso governo, a política da assistência não vai ter um caráter assistencialista, vai ter um caráter de empoderamento social, de elevar esse cidadão, essa família, esse homem, essa mulher, para um outro patamar de vida. Então, em relação à política de geração, emprego e renda, como a nossa gestão, nós iremos fazer com que todas as políticas públicas, elas trabalhem de forma integrada, a educação de forma integrada com a saúde, com o transporte, com a cultura, com o turismo, cada um nos seus meandros de necessidade. Então, quando eu falo, por exemplo, educação, cultura e esporte, trabalharei muito isso junto, tá? Porque isso vai dar qualidade de vida, inclusão social, mas também teremos mecanismos de emprego e renda. Então, o emprego e renda vai ser prioridade, iremos investir em centros de formação técnico profissional, para que os nossos alunos oriundos das escolas municipais e a nossa juventude em geral possam estar qualificadas, possam ter incentivo para adentrar o mercado de trabalho. Estabeleceremos parceria com o Sistema S, com as universidades. Buscarei também criar agência municipal, que vai ser, na verdade, um Centro Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Luís, e com o Observatório de Desenvolvimento Econômico, nós vamos poder ver e ter um estudo de mercado, o que está realmente apontando como crescimento no mercado, o que está em baixa, como fazer esse fomento para aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, ou têm algum negócio, ou aqueles que têm realmente um anseio e um veio empreendedor. E esse veio empreendedor nós vamos trabalhar, nós vamos fomentar também tecnicamente. Então, nós vamos buscar a abertura e parceria para linhas de créditos, de financiamento, porque eu quero estimular quem vende do cachorro-quente ao mingau de milho, quem está na zona rural e tem seu empreendimento, seu a fazer com sua família, sua agricultura familiar, a crescer. E investiremos tanto em agricultura familiar quanto em agricultura urbana, usando inclusive os terrenos baldios. Os terrenos baldios também terão essa serventia de fomento à agricultura familiar, agricultura urbana e também em relação à construção de equipamentos comunitários. Ainda dentro dessa questão do emprego e renda, irei buscar realmente uma desburocratização dos processos de abertura e fechamento de micro e pequenas empresas, facilitando, instruindo, e essas parcerias nós iremos fazer com várias instituições. Iremos implantar o projeto São Luís Mais Criativa, onde nós iremos também criar linhas de fomento aos artesãos e fazer de uma forma também descentralizada dentro dos bairros as várias produções que existem e fazer realmente um fomento. Então tem toda uma linha muito grande aqui de atuação em tudo que eu puder, realmente, em toda a ação do nosso governo, nós vamos fazer o intercruzamento com a garantia do emprego e renda. Iremos também buscar fazer a criação do primeiro emprego, do primeiro estágio e primeiro negócio. Porque a gente tem que incentivar o nosso cidadão, o nosso universitário, os nossos jovens, nossos estudantes, toda a população a poder ter seus negócios e ter realmente crescimento. Eu quero a população empoderada também financeiramente para a cidade também crescer. Bom, nós temos aqui a Val da Vila Palmeira, que diz: candidato, se você fosse eleito, o que a senhora faria de imediato? Qual sua prioridade? Qual o seu diferencial para uma gestão de sucesso? E também o Renato pergunta por que a candidata e o Fábio não se juntaram para fazer uma chapa povão. Eu vou logo para o Renato, eu posso responder logo para o Renato? Pode. Abraço, Renato. Renato, eu até tentei, viu? Nós dialogamos, mas tem muito essa questão partidária, essas questões, mas eu desejo sucesso ao companheiro Fábio. Bem, a Val, primeiro ato, né? O ponto zero de tudo. Nós vamos buscar criar uma reorganização orgânica e funcional à máquina administrativa do município. Porque isso que vai me dar condições de quadro de pessoal para me ajudar a dar resposta. Eu vou buscar realmente fazer com que hoje a pirâmide administrativa ela está centrada e concentrada na administração superior, na administração meio. A administração superior diretamente todos
as secretarias, né, e autarquias ligadas diretamente ao prefeito, à prefeita. A administração meio é tudo aquilo que vai dar suporte, criar mecanismos de fazer acontecer a prestação de serviço na administração finalística. E a administração meio, por exemplo, Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda, enfim, elas geralmente não estão, hoje na organização administrativa, não é a administração finalística, onde o povo que tem a centralidade, porque tem que ter a resposta do serviço da educação, resposta do serviço da saúde, resposta do serviço do transporte, não é o povo que dá o tom. Não é a administração finalística que faz, né, esse direcionamento a partir do povo. Então eu vou inverter. Eu acabei de dizer e tenho insistido, é esse meu pacto com a cidade de São Luís. Farei um governo para o povo, para os trabalhadores, sem discriminação de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual ou classe econômica. E então nós iremos fazer essa revisão e também fazer uma administração, um modelo de gestão por ambientes. Para quê? E por quê? Porque eu quero gerar resultados sociais. O que especificamente necessita, está lacunado, está ausente na Secretaria Municipal de Educação, né, pode ter até interface com o que está faltando na Secretaria da Saúde, mas não é a mesma coisa. Então eu vou ter foco de ação administrativa, ação de gestão, dentro das necessidades reais de cada secretaria, cada autarquia. Então eu quero fazer com que isso seja, né, incorporado com uma visão sistêmica. O olhar de que os princípios do governo Roso Salles serão a participação popular, o povo dará o tom, planejamento, direção feita por mim, comando garantindo que eu não tenho atrelamento com ninguém. A minha liberdade é uma liberdade onde o mandatário será Deus e o povo. Então, direção, controle, né? E um processo permanente de avaliação. Iremos primar pela transparência, pela qualificação dos gastos, fazer mais com menos, que é um princípio hedonista que geralmente não é respeitado e é um princípio importante na administração pública. Iremos buscar fazer com que tenhamos mecanismos de controle interno e externo para coibir a corrupção e estabelecer as ouvidorias para que o povo possa acompanhar cada entrada e aplicação, cada entrada de receita e aplicação disso. Então, eu quero fazer esse governo transparente, participativo. Para isso ser introduzido, eu vou ter que fazer a reorganização orgânica e funcional, valorizando servidores municipais. 40% dos cargos comissionados serão reservados, eu respeitarei o Estatuto do Servidor, serão reservados para os servidores, né, de carreira. Então, assim, com essa mudança, nós vamos poder dar o tom, ou seja, como vai pensar em fazer gestão na CEMED, na Secretaria de Administração ou na Saúde, será uma visão sistêmica. Então, isso vai ser, primeiramente, feito para eu dar realmente as respostas de ações. E sequenciadamente, concomitante, melhor dizendo, Val, ao mesmo tempo estabelecerei os comitês de gestão dentro da Secretaria de Educação, da Saúde, da Segurança Pública, todas as pastas. Para quê? Para ter participação ampla daqueles que são diretamente implicados na prestação de serviço. Então, na educação, terá nesse comitê presença de educadores, de gestor escolar, de pais, de alunos, da CEMED. Vou convidar também o Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal para poder fazer as definições de prioridade. Então, com as definições de prioridade, eu começarei a atuar, né, em cada pasta. Vai ser ao mesmo tempo, tá? É uma ação simultânea. O professor Janjão, ele pergunta o que é que pode ser feito para tirar São Luís dessa situação de uma cidade que ele chama de terceiro mundo, atolado, prefeito após prefeito. É uma vergonha a nota que os turistas dão para a nossa cidade. Professor Janjão, um abraço, meu colega, e abraço a todos os meus colegas educadores, todos os servidores municipais em geral e todos os trabalhadores em geral da cidade. Janjão, eu quero dizer o seguinte: a política de turismo e a política de cultura
elas se tornarão políticas de fato de verdade. Hoje não existe. Existe, né, uma secretaria, existe um órgão instituído. Mas a política em si, as políticas de turismo e de cultura não estão instituídas, e eu instituirei de uma forma muito técnica, muito rigorosa, mas de uma forma muito criativa, de uma forma muito participativa. Por que isso? Porque esse é um veio de crescimento. A cidade de São Luís, toda a dinâmica dela é como se nós estivéssemos num tempo feudal. É o esgotamento sanitário, é a falta das garantias, num período desse, tem escolas que até hoje, nesses 3 anos e meio, não tem caderneta escolar. Tantas situações assim que a gente diz, meu Deus, né? Que cidade nós estamos? Mas nós estamos na nossa São Luís, na nossa capital, e nós vamos resgatar de forma conjunta, Janjão. E eu te convido para isso, e convido todos os educadores, toda a população em geral. Então, a política de turismo e cultura terão investimentos reais para se tornarem reais. Nós não vamos admitir no nosso governo que a política de cultura, por exemplo, ela seja restringida a 2 calendários, do Carnaval e do São João, e acabou. Uma cidade com uma efervescência, uma riqueza tão grande e tão linda, porque é a nossa história, é a nossa identidade cultural que está em jogo, que não está realmente sendo hoje, né, continuada, perpetuada pela falta da política pública. Então, nós iremos investir fortemente em cultura e em turismo. E quando eu falo investir nessas 2 políticas e torná-las políticas de verdade, eu quero fazer do turismo a indústria do turismo acontecer. Porque a indústria do turismo, nós temos investimento baixo, uma resposta rápida em termos de crescimento econômico, e temos também, né, uma baixa necessidade de investimento em formação também. Mas toda a cadeia do turismo será formada, de quem vai estar no aeroporto recepcionando, até as cadeias de hotéis, de restaurantes, taxistas, turismólogos, todos envolvidos, todos cidadãos. Então nós vamos trabalhar para que o turismo e a cultura, de uma forma conjunta, nos ajudem a crescer economicamente a cidade de São Luís, mas sempre preservando toda a nossa riqueza histórico, cultural e arquitetônica, né? E também fazendo com que nós possamos gerar no cidadão orgulho, prazer de ser ludovicense. Então nós trabalharemos muito no interior de nossas escolas, também a questão da cultura, para ter a compreensão e ter o entendimento por parte também de nossas crianças, jovens e adultos. Bom, uma outra questão que me parece importante é a questão ambiental. A nossa cidade não tem a preocupação. Hoje é uma preocupação mundial, se fala em desenvolvimento sustentável no mundo inteiro, mas a nossa cidade cresce sem nenhuma preocupação com a questão ambiental. Sobre isso, qual é a sua proposta de crescimento da cidade e como tratar a questão ambiental? Bem, quando eu falo que eu vou investir no crescimento da cidade, investindo em todos os setores produtivos, desburocratizando e fazendo investimento nos setores produtivos, em geral, tá? Serviços, comércio, indústria. E aí eu sempre falo que esse desenvolvimento que nós faremos no governo Rosa Salles será um desenvolvimento calçado no desenvolvimento sustentável e de inclusão social. O nosso povo será realmente respeitado nas suas garantias. Quando eu digo isso, eu quero dizer para a população que eu tenho já um instrumento. Que esse instrumento, Roberto, me acompanhaste nesses 8 anos de gestão. Esse instrumento, que é o Código Municipal de Meio Ambiente, e eu quero mandar um abraço para o doutor também, João Melo Bentivi, ele foi vereador de São Luís, e quando eu cheguei à Câmara em 2009, eu descobri que tinha há 14 anos trancafiado na gaveta da Câmara um Código Municipal de Meio Ambiente. Reuniu os ambientalistas, cidadãos em geral, técnicos, universidades, fizemos uma grande construção, e eu tenho o código. E por politicagem, nesses 8 anos, eu não consegui para o código ser aprovado por conta dos gestores passado e atual. E o código, na gestão de Rosa Salles prefeita, eu irei não só estar no diálogo, né, com a Câmara, para que esse código ele seja aprovado e eu poder sancioná-lo e aplicá-lo na vida da cidade. Esse código é uma construção, e tirando a cidade de São Luís da vergonha de ser a única capital do país que não tem um código.
Um código, gente, é um compêndio, é um conjunto de leis e normatizações a respeito da política de meio ambiente, tanto no aspecto da atuação do poder público municipal, quanto da atuação no município, pelos entes privados, por todo e qualquer cidadão. Então, esse código, ele é composto de 3 livros, 5 títulos, 32 capítulos, 22 seções, e ele pensa, né, um conjunto global. Foi feito de forma participativa e técnica, como eu acabei de falar. Então, a gente pensa da política ambiental, do Sistema Municipal de Desenvolvimento Sustentável, dos instrumentos da política municipal, né, ao controle ambiental, enfim. Então, eu farei com que o código seja real. Mas aí, além disso, eu quero elaborar de uma forma técnica e participativa o Plano Municipal de Arborização. São Luís está uma cidade quente pela supressão desordenada da nossa vegetação, por conta do tal desenvolvimento. E é possível, eu quero instituir essa nova cultura, é possível fazer crescer a cidade, desenvolver a cidade, sem a gente perder o que nós precisamos hoje e para a geração futura, tá? Da nossa preservação, da flora, da fauna, dos nossos ecossistemas, da nossa biodiversidade. Então, também instituirei um programa municipal de tratamento de resíduos sólidos e iremos buscar, anteriormente a isso, elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Saneamento Ambiental, né, alguns instrumentos fundamentais que nós iremos buscar, né, implantar o Programa Municipal de Gestão de Recursos, né, hídricos, fomentar e buscar parcerias nacionais e até internacionais para a revitalização dos nossos rios e nascentes. E aí nós temos aqui uma vasta, né, planejamento, uma vasta programação em relação à questão do verde, a questão da preservação ambiental. Em relação às praças, nós iremos buscar instituir os parques urbanos e as nossas praças e parques urbanos com caráter multifuncional, né? Porque eu vou buscar fazer com que não sejam áreas simplesmente cimentadas, com banquinho, né? Com, de repente, um plantio lá, um jardim. Não, eu quero fortalecer um Instituto, né, de Paisagismo Urbano de São Luís, com um setor específico em relação às nossas praças e áreas verdes, mas para dar uma funcionalidade. Aí vai entrar, mais uma vez, interligação das políticas públicas, porque lá eu quero a presença e a realização de trabalho por parte da saúde, dentro das praças, por parte do emprego e renda, fomentando as feiras itinerantes de artesãos. Eu quero poder realmente estar nas praças a saúde, então com instrutores. Então a gente vai buscar dentro da própria comunidade, com parceria com as secretarias. Então nós vamos fazer também das praças um espaço multifuncional, um espaço aprazível, mas sempre incluindo. Eu tenho uma experiência concreta que, enquanto hoje os vendedores ambulantes se sentem perseguidos, e eu já dei a garantia, porque eu sempre defendi os vendedores ambulantes, porque eu defendo a garantia do direito ao emprego. Então, no nosso governo, nós vamos criar um plano de forma conjunta com as entidades representativas dos vendedores ambulantes, dos ambulantes, para que nós tenhamos a garantia do emprego e renda para eles. Então, no interior das praças, geralmente tem vendedores ambulantes. Então, nós vamos buscar padronizar esses espaços, fazer a regulamentação, assim como os diferentes outros espaços, como no centro histórico, nos terminais, mas gerar emprego e renda, mas também fazer essa garantia também, né, desses espaços sejam espaços ordenados, espaços seguros, espaços aprazíveis para todo o nosso povo. Bom, nós temos só mais 2 minutos, quero deixar esses 2 minutos à vontade para a vereadora Rose Salles. Bem, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer para a cidade de São Luís que votar em Rose Salles prefeita, votar no 35. Esse é o nosso número, 35. Hoje vocês me veem na televisão com tempo cortado, de 7 segundos, devido à velha prática política. Mas os microfones estão livres pela imprensa livre do Maranhão, as redes sociais, e eu estou nas ruas,
estou nas diferentes instituições conversando com o povo e quero aqui assegurar para você, cidadão de São Luís, que o governo livre e independente de Rose Salles, que farei lado a lado com você, com os diferentes realmente setores da cidade, em favor da cidade, o meu pacto é um pacto real. Por isso eu peço sim o seu apoio, peço o seu voto e peço que multiplique voto. Nunca temi e nem temeria as máquinas, seja do município, do estado, da onde viesse. Eu confio no Senhor dos Exércitos e confio no povo de São Luís, na consciência que São Luís precisa acertar. São Luís sofre com 2 gestões que são verdadeiros desserviço para a cidade. Então, nesses 8 anos, São Luís precisa acertar. E eu quero me colocar na responsabilidade de governar São Luís em favor do crescimento de você, de sua família e das gerações futuras, né, para restaurar as políticas públicas da dignidade de vida ao nosso povo, gerar crescimento, desenvolvimento sustentável, inclusão social, dignidade. Muito obrigada, amo vocês, é esse o compromisso, vamos junto, meu povo, dar resposta nas urnas, aonde você estiver, chamando o outro. Chegou a hora e a vez de cada trabalhador dessa cidade, que eu sempre defendi, de cada comunidade, de cada segmento esquecido. Por isso eu instituirei política também para a juventude, para a mulher, para a negritude, para a pessoa com deficiência e construirei com eles toda essa base, porque nada será feito no nosso governo à revelia. Muito obrigada. Que Deus abençoe todo o povo de São Luís. Parabéns, Roberto Fernandes. Eu disse no começo que tinha o maior prazer sempre de vir aqui pela tua competência. Parabéns a toda a produção, né, do Ponto Final. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vote Rose Salles, prefeito de São Luís. Vote no 35 e São Luís vai ganhar. 10h25, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, a vereadora Rose Salles, do Partido da Mulher Brasileira. 10h25, vamos ao intervalo, eu volto já.